a aula participando no corpo de Cristo. O desejo de qualquer comunidade cristã é aumentar o seu número de membros, visto que no ministério de Jesus não era muito diferente, já que em seu ministério, sempre que Jesus andava pelas ruas, uma grande multidão o seguia. E essa multidão, como vista em João 6, ia atrás de Jesus por vários motivos. Entre eles estavam as suas necessidades, já que Jesus supria as necessidades espirituais, necessidades físicas e emocionais dessas pessoas. Também por conta de milagres que Jesus fazia, eles o seguiam por causa disso, e também por causa das críticas que faziam a ele, e também por curiosidade. Então Jesus utilizava todos esses motivos e conseguia criar uma ponte entre eles para a evangelização dessas pessoas. Então hoje em dia as coisas não mudaram tanto, já que as pessoas ainda continuam a buscar Jesus por conta de suas necessidades, já que quase ninguém busca Jesus em momentos de tranquilidade ou de paz em que elas estão, já que quando a pessoa já está numa condição mais estável, ela não tende a procurar tanto assim a igreja ou a Jesus. Mas as pessoas, quando têm necessidades ou esses problemas, elas vão a Jesus porque elas sabem que Ele pode suprir as suas necessidades. Então nisso, cabe aos cristãos procurar a maneira certa, assim como Jesus fazia, de utilizar essas necessidades para guiá-las através do Evangelho para Jesus, para assim que ele possa alcançar o coração dessa pessoa. Já que no passado era um pouco mais fácil reunir as pessoas na igreja, já que elas tinham mais tempo, além da figura do pastor como alguém mais sábio, conhecedor da palavra, e havia um respeito maior por ele também. E não havia uma deturpação tão grande do evangelho como existe hoje em dia. Já que hoje em dia não é mais uma garantia de uma igreja aberta em grandes centros, você ter um número grande de pessoas devido à grande correria que existe hoje em dia, a grande agitação das pessoas hoje em dia, que possuem uma vida muito corrida. Assim também tem as coisas que podem contribuir para essa diminuição das pessoas irem à igreja, devido ao descrédito que muitas vezes a igreja tem recebido hoje em dia, e também a grandes escândalos envolvendo igrejas, pastores e essa instituição. E também essa falta da frequência das pessoas irem à igreja, tem criado também muitas competições entre as igrejas de forma desleal. E isso também, com o passar do tempo, com a popularização do evangelho, tem denegrido cada vez mais a imagem da igreja como uma instituição mais confiável e séria, visto que com o tempo que passou, a igreja cristã, tanto católica, evangélica, como as outras denominações, tem diminuído o crédito que elas tinham antes. Assim como hoje em dia tem diminuído esse crédito, mas também ainda há pessoas otimistas com relação à seriedade da instituição que é a igreja. Mas ainda assim com um número muito baixo, 4 entre 10 pessoas confiam na igreja como uma instituição séria. E aí pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui com a aula e eu vou falar sobre o segundo tópico, que é qual a solução para o enfrentamento dos problemas atuais. A gente tem vivido num mundo bem difícil, onde as pessoas não encontram mais acolhimento da parte da igreja, e isso é extremamente triste, porque a gente tem que ser o reflexo de Cristo aqui na Terra, e se as pessoas não veem Cristo na igreja, elas vão ver Cristo aonde? A gente precisa representar o reino de Deus aqui, e se as pessoas não veem acolhimento, amor na igreja, elas vão procurar em outros lugares, e não vão achar. E aí elas vão buscar refúgio, elas vão buscar
a felicidade em coisas extremamente superficiais, extremamente rasas, porque elas vão buscar as coisas onde elas são aceitas. E quando elas veem o quão contraditório é a igreja do que o que a igreja diz seguir. E eu acho que o primeiro passo para mudar isso e para fazer com que as pessoas possam ver Cristo na gente é a gente mudar a visão que a gente tem sobre o mundo. Porque a partir do momento em que a gente está unindo com Cristo, o pecado e a sujeira do mundo já não atrai mais a gente. Só que a gente confunde a igreja em si, a gente como igreja, a gente confunde essas duas coisas, sabe? De não ter parte com o pecado, do não ter parte com as pessoas. E a gente precisa orar para que Deus nos dê uma visão diferente sobre isso. Porque olhar para as pessoas não como simples pessoas, mas olhar para as pessoas como alguém por trás de todo aquele coração endurecido, por trás de todo o pecado, por trás de toda a escuridão, por trás de todas as coisas que não agradam a Deus e que logo não são agradáveis aos nossos olhos, tem uma alma, sabe? Tem uma alma que clama e que tá doente e que precisa dessa palavra. E a gente era assim, sabe? Antes de nós conhecermos a Cristo, nós também estávamos jogados, nós também estávamos condenados, nós também estávamos presos pelos nossos pecados. E quando a gente começa a olhar para as pessoas com empatia, a gente começa a ver que a mesma necessidade que eu tive e que você teve de precisar de Deus, de precisar conhecer Jesus, porque é essa relação que a gente precisa ter com o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda a melhorar, me ajuda a ser como o Senhor, porque é isso que a gente precisa orar e pedir todos os dias, para que a gente possa ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Porque aí quando a gente ter contato com as pessoas que vão chegar, porque as pessoas elas chegam doentes, elas chegam machucadas. Jesus veio para trazer cura às pessoas que estão doentes. Então, nós como representantes do reino aqui na Terra, nós estamos aqui para ser usados por Deus para curar as outras pessoas também. Então, a igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas abatidas, pessoas depressivas, que possam ser curadas pelo poder de Deus. E muitas vezes a gente como igreja não consegue aceitar isso, não consegue olhar dessa forma. A pergunta é, como que a igreja deveria se portar quando alguém que está com pecado, que está com resquícios ainda do mundo, chega à igreja e quer fazer parte, quer aceitar Jesus, quer se batizar? Como que a igreja deveria se portar em relação a isso? E a melhor forma de fazer isso, primeiramente, é acolhendo, é mostrando que é ali que ela vai receber a cura, e é ali que aquelas pessoas vão receber a mudança que elas estão procurando, vão receber a cura espiritual, vão receber a libertação. A gente precisa mostrar que a gente está ali para acolher as pessoas, porque se uma pessoa nova chega na igreja e ela está se mostrando totalmente diferente, ou ela não é o padrão daquilo que a gente se espera quando uma pessoa chega na igreja, e a gente logo se afastar, ou não ir conversar, não buscar pegar o contato, não buscar ter esse contato mesmo de amigo, de fazer uma amizade, de fazer ele se sentir parte da família, essa pessoa não vai voltar. E aí ela vai acabar desistindo de Jesus por causa da igreja, por causa de nós. E a gente não pode fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Nós somos a luz do mundo e a gente precisa trazer luz e levar luz para as pessoas. A gente precisa aproximar as pessoas de Deus. Então, além de acolher, de mostrar o amor, de mostrar que a igreja está ali de portas abertas para as pessoas, a gente também precisa ensinar esse recém-convertido, essa pessoa que acabou de chegar ainda com alguns pecados do mundo, porque para ser curada, a gente precisa ensinar essa pessoa a ler a palavra, a ler a Bíblia, a ensinar verdades bíblicas a princípio, porque a Bíblia por si só, o Espírito Santo, ele já vai fazendo a mudança na vida da pessoa. Em 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, a Bíblia, por si só, ela já faz esse papel. Não cabe a nós apontar erros de pessoas, ou julgar, ou condenar as pessoas ao inferno. A gente precisa incentivar
as pessoas a lerem a Bíblia e a ter relacionamento com Deus. Porque quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, ele vai direcionando a gente, tipo, isso que você tá fazendo não tá legal. Ali a gente vai sentindo isso e a gente vai renunciando às coisas aos poucos. A mudança, ela não vem imediata. Ela vai vindo aos poucos, com relacionamento, com conhecimento bíblico. E aí a gente vai começando a aplicar isso na nossa vida. Então, é assim que a gente precisa tratar esse novo convertido, essa pessoa que chegou doente, precisando de respaldo na igreja, através da palavra. É dessa forma que a gente vai doutrinar e é dessa forma que ela vai ajustando a vida dela e mudando e renunciando para viver. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para dar continuidade no que a Bia estava falando. E a segunda parte da aula vai falar que nós devemos conhecer as características da igreja local. Como assim conhecer as características da igreja local? Bom, se você está numa igreja e você não sabe o horário do culto da igreja, você não sabe como funciona a igreja, você não sabe o que está acontecendo na igreja, não sabe nada, como que você vai divulgar a igreja para outra pessoa? Como que você vai fazer com que os outros membros da igreja tenham interesse em participar de ações que tenha na igreja, se você não sabe quais são? Por exemplo, nós temos a música, nós temos aulas de música. Eu sei disso, eu divulgo para outra pessoa que gosta de música e tem interesse. Então ela vai aprender música na igreja. Por quê? Ela tem um interesse e eu sabia o que está acontecendo na minha igreja. Agora eu conheço uma pessoa que conhece música, que gosta de música, mas não sabe onde estudar música. Eu também não sei que na minha igreja tem. Então, é por isso que é muito importante você conhecer a sua igreja, conhecer os tipos de ações que ela faz, os tipos de trabalhos que ela tem. E também tem outra parte que diz aqui, uma frase que eu achei muito legal, interessante, que diz assim: a igreja é formada por pessoas. Sem a participação das pessoas, a igreja torna-se um mero edifício sem finalidade. É isso aí, acertei. Então, não tem como você chamar pessoas para um lugar onde você não sabe o que acontece. E para dar continuidade, eu queria ler com vocês, para entrar na segunda parte da aula, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 5, que diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas vocês, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. E a segunda parte vai falar que o pastor Rick Warren diz que existem vários tipos de grupos de pessoas na igreja local. Ele cita alguns aqui, que o primeiro é a comunidade, que são as pessoas que vivem próximos à igreja, que geralmente vão de vez em nunca, que estão lá, por exemplo, em um culto que é bem divulgado, então eles vão, mas você não conhece. Em segundo, é a multidão, que é aquele pessoal que vai pra festa, vai tipo, é campanha, vou participar da campanha, é um culto especial, vou participar do culto especial, mas ele não faz parte da igreja, ele não é um membro da igreja, é comida, eu vou comer, entendeu? E o terceiro grupo é a congregação, que são os membros efetivos da igreja, são o pessoal que faz parte da igreja, que alguns ocupam posições de líder, de liderança, eles até trabalham ali, mas você não pode contar com a presença deles sempre. E tem o quarto grupo, que é os comprometidos, que também são congregados, mas possuem um grau de comprometimento maior do que os demais. Eles são presentes, oram, contribuem ministerialmente, dizimam e ofertam pela igreja. São membros responsáveis pela manutenção e avanço da igreja. Ou seja, é aquele pessoal que está ali, ele trabalha,
Ele dizima, ele faz parte da igreja. Ele está ali dentro. É um pessoal que congrega, conhece a sua igreja. E tem o núcleo, que é o terceiro nível do congregado. São as pessoas que, além de comprometidas, possuem boa base bíblicas, aptas para evangelizar, discipular e fazer missões e multiplicar a igreja em diferentes locais. É aquele pessoal que já está pronto para ir para a rua, que conhece realmente tudo, que sabe o que está fazendo, que sabe o que tem que fazer, o que tem que ser feito. É o pessoal que reconheceu os tipos de grupo que existe na igreja. Então, nessa parte da aula, a gente tem que entender que ela está tentando nos ensinar que nós temos que aprender que as pessoas que vêm de fora, elas estão com um problema, elas têm a alma ferida pelo pecado. E elas precisam ser acolhidas, precisam ser recebidas. Então nós precisamos reconhecer os grupos, reconhecer os tipos de pessoas que chegam até nós. Nós devemos estar cientes disso. E essa é a parte. Certamente Jesus vivia cercado por multidões, mas se observarmos o ministério específico, não era formado por multidões, e sim um grupo seleto, ou seja, grupo de pessoas escolhidas ou pessoas separadas que foram treinadas para evangelizar e discipular o mundo. Portanto, para que a igreja tenha um crescimento sadio e participativo, tem que investir no relacionamento. Isso é pensar na qualidade e não na quantidade. O problema surge quando os pequenos grupos não são formados e nem liderados sem a devida preparação. Certamente irá resultar em vários problemas para a igreja local. Bom, sobre esse assunto, o Dr. Waylon Moore, ao falar sobre o treinamento através do discipulado, afirma 5 benefícios que mostram que fazer discípulos é a melhor forma. A primeira delas é discipular é um método para alcançar um ministério ilimitado. Como assim? Pessoas bem treinadas serão discipuladores em qualquer lugar, ou seja, não importa onde elas estejam, porque as boas novas devem ser ensinadas de forma ilimitada. Foi assim que a igreja primitiva se desenvolveu e cresceu ao redor do mundo. Cada cristão se tornou um líder em potencial. Por onde você estiver, então, promova o treinamento, promova o discipulado. Não deixe de anunciar as boas novas. O segundo é que discipular é um ministério flexível. Existem diversas maneiras para discipular. Tudo irá depender do local, do tempo, do perfil das pessoas e entre vários fatores. Só que, por exemplo, em Atos 8:30 até o versículo 34, vemos que Felipe, ele ensinou o eunuco sobre o batismo. Ele meio que discipulou o eunuco onde? No meio de uma viagem. Então, isso nos mostra que em todo momento, em todo lugar que a gente estiver, a gente pode estar discipulando as pessoas. E devemos pregar e discipular em tempo e em fora de tempo. Terceiro, discipular é um ótimo programa para mobilizar a igreja para a evangelização. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide é para todos, sem exceção. Então, uma igreja discipulada entende o significado e a importância da sua missão. Assim, cada membro se tornará um evangelista e um discipulador. Porém, pense, se os mesmos esforços fossem investidos e disponibilizados para o discipulado, haveria muito mais frutos e resultados por causa do treinamento e da formação de novos membros, ou crentes. E esses crentes seriam mais firmes na fé, e quando viria a tempestade, a fé deles não se abalaria facilmente. Quinto, discipular contribui na formação de líderes focados em Cristo.
líderes formados na rocha e que conheçam a palavra de Deus. Quem conhece e pratica o que está escrito nas Escrituras Sagradas corre menos risco de ser enganado por falsas doutrinas ou por falsos mestres. Bom, há muitas formas de promover o discipulado, em reuniões domésticas, ensaios, na IBD, nos grupos de orações, reuniões de amigos, há várias formas. E a visão do Ministério Independência com Cristo compreende que a igreja não é apenas um lugar de culto, que as pessoas vêm, assistem ou prestam seu culto e saem. A igreja é a maior esperança do mundo e tem um papel importante neste mundo que está tão marcado por constantes mudanças. Então, devemos promover, além do culto, ações educativas, recreativas, tudo para o desenvolvimento do ser humano integral, que é o corpo, alma e o espírito. Quando aquele se diz ser cristão, entende o conceito da igreja, saberá que nenhuma igreja pode se considerar pequena ou incapaz de fazer a obra de Deus. E uma pessoa discipulada, ela pode manter a igreja viva em qualquer lugar do mundo. O mundo que vivemos está sempre mudando. Não tem como saber se essas mudanças vão ser boas ou más. Então, a igreja precisa ser contextualizada para se manter viva. Mas a forma de abordar a sociedade que vive mudando. E aí, gente, voltei aqui de novo para explicar sobre o tópico 4, que vai falar sobre como deve ser a igreja contemporânea. E logo no começo do tópico fala sobre a igreja ter que suprir as necessidades das pessoas, mas não fazer a vontade delas. E eu queria falar um pouco sobre essa diferença entre necessidade e vontade. E, bom, a necessidade é aquilo que é indispensável, que é urgente, que não pode faltar. E a vontade é aquilo que você pode querer, que você pode escolher, que não é tão urgente como a necessidade. E um exemplo aqui, só para ilustrar, por exemplo, a água, ela é necessária para o ser humano. Se a gente fica muito tempo sem beber água, a gente morre. E o exemplo de vontade é quando a gente está com vontade de comer uma comida, ou de comer um doce, aquilo não depende. A nossa sobrevivência não depende daquilo. Mas, tipo, a gente pode escolher, a gente pode querer, então não é uma coisa tão urgente. E quais são as necessidades da igreja? Aquilo que é necessário para a igreja. A gente tem como exemplo a oração, a palavra, a comunhão entre os irmãos, o foco na missão, o foco na grande comissão. Então essas são coisas que são necessárias, que são urgentes e que são indispensáveis, que não pode faltar na igreja. E a vontade, a gente pode colocar um evento ou alguma programação que não é tão necessária assim, como por exemplo um culto ou um culto de oração, que é necessário, é indispensável na igreja. Quais são as características de uma igreja contemporânea? Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 41 até o 47, tem algumas características da igreja primitiva que era uma igreja contemporânea. E a primeira característica é que eles faziam discípulos e agentes multiplicadores. Então, no versículo 42 diz: "E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações." Alguém é você projetar o caráter de um seguidor de Cristo na vida de outra pessoa. E é exatamente o que os apóstolos estavam fazendo na vida desses novos seguidores de Jesus. Eles estavam vivendo na base de uma vida cristã. Então eles estavam submetidos aos ensinamentos, eles estavam sendo discipulados, eles estavam vivendo em amor cristão. Então os apóstolos eles estavam gerando ali novos seguidores e novos discípulos de Jesus. A segunda característica é que era uma igreja que adorava a Deus.
No versículo 47 de Atos 2, diz: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então eles adoravam e louvavam a Deus por tudo. Então, seja nos momentos mais simples, ou nos momentos em que eles tinham que estar no templo, ou nas situações mais difíceis, ou nas mais alegres, eles estavam o tempo todo adorando ao Senhor. E por todas as coisas que eles faziam. E aquilo fazia com que eles fossem admirados por todas as pessoas. E aí o Senhor ia juntando cada vez mais pessoas para fazer parte da igreja primitiva. E essa é a principal característica de uma igreja contemporânea. Porque o que é contemporâneo? É agregar coisas novas. Serviam um ao outro. No capítulo 2, versículo 44 e 45, diz: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Eles vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eles se viam mesmo como se fossem uma grande família e vendiam as suas coisas, as suas propriedades, para suprir as necessidades dos seus irmãos e para ajudar eles, mostrando o verdadeiro amor que nós temos que ter pelos nossos irmãos. Outra característica é que eles incentivavam a participação comunitária. Lá no versículo 46, diz: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então, eles estendiam essa relação de irmão, muito mais do que só indo ao templo ou se encontrando só no templo, mas eles levavam isso para a casa deles. Então, era uma relação fora da igreja também. E uma igreja contemporânea é exatamente isso, é aquela igreja que junta os seus irmãos na casa um do outro, que vai visitar um ao outro, que tem essa participação fora do templo também, não só lá na igreja. Contemporânea é uma igreja focada em missão, e isso não significa que a gente vai usar de métodos ou de coisas do mundo para poder atrair as pessoas, mas a gente vai usar coisas novas a partir do que a gente já tem, que é a palavra. E, por exemplo, Jesus usava de vários métodos para poder curar as pessoas. E a igreja, ela precisa agregar as pessoas diferentes e curar e ministrar na vida delas de formas diferentes, porque é um tratar diferente para cada tipo de pessoa. Então é dessa forma que a gente vai cumprir a missão sem sair do centro, que é a palavra. Hoje vimos que para participar no corpo de Cristo, não basta ser como a multidão que seguia Jesus buscando saciar seus próprios interesses ou desejos. Isso ocorre muito nos dias de hoje, já que muitos procuram Jesus quando o calo aperta. Porém, hoje nós vimos alternativas que poderão auxiliar pessoas aflitas, feridas e machucadas. Então deveríamos nos esforçar mais para agregar à nossa família mais membros. Nós, como cristãos que amam a palavra, deveríamos sair e fazer mais discípulos de várias nações. Por isso, devemos identificar as necessidades dos aflitos e oferecer o melhor presente que a vida poderia nos dar, uma oportunidade de ter uma vida nova em Jesus. Precisamos também conhecer bem a nossa igreja local, para que os demais participantes dessa comunidade sejam incentivados a praticarem ações evangelísticas, promover um despertar dos dons, para que todos possam, juntos, como um corpo, servir ao Senhor. Por isso, temos que conhecer bem os tipos de grupos presentes em nossa igreja, para que todos possam trabalhar em harmonia e lembrando que a igreja é formada por pessoas, e sem a mútua participação, a igreja torna-se apenas um edifício, sem qualquer finalidade. Então, vimos que o discipulado é o segredo para o crescimento saudável, pois em muitos lugares fazem campanhas para a igreja encher. Mas sem o fermento não tem como o bolo crescer, e nisso eu me refiro à palavra, que é o alimento para fortalecer, e sem o conhecimento o povo perece. Você já parou para pensar quantas pessoas em nossa igreja ainda não foram discipuladas? E o que você tem feito em respeito a isso? Uma frase de Mark Twain diz:
Daqui a 20 anos você estará mais desapontado pelas coisas que não fez, pelas do que fez. Então não perca tempo, jovem. Saia anunciando a glória do Senhor. Somos um corpo. Não devemos nos esquecer disso. Quando seu irmão é fraco, você é fraco. E quando seu irmão é forte, você é forte. Então se esforce para fazer com que a nossa igreja seja mais fortificada na palavra e na oração. Seja você aquele que ajuda os mais fracos a carregarem a cruz. Então, pense nisso. Quando você bate o pé em qualquer quina, primeiro você grita, e depois os seus olhos choram, e a sua mão enxuga os olhos. Então, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sente. E isso é ser igreja. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Agradecemos desde já. Até a próxima!